A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, mulheres de Deus, que têm me acompanhado, que têm adquirido meu livro, né, que têm acessado o meu canal no YouTube, Jô Fernandes Oficial. Eu quero agradecer a todas vocês, a todos vocês que sempre com muito carinho, né, com muito amor, têm deixado palavras edificantes para minha vida, abençoadoras, amém? E eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma palavra hoje. Está no livro de Atos, Atos 9, no capítulo 9 e Atos 10. Esses dois capítulos trazem duas histórias bastante diferentes uma da outra, opostas, né? Comportamentos, atitudes, pensamentos totalmente oposto um do outro. Um é Paulo, é a conversão de Paulo, de Saulo no caminho de Damasco, e o outro seria do centurião Cornélio. Então eu gostaria de dividir com vocês. Vou ler então Atos 9, tá assim, do 1 ao 5. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então é maravilhoso. E o Paulo já tinha aqui no 8, fala que Paulo assolava a igreja, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Então Paulo foi um grande estudioso da palavra de Deus, né? Ele foi discipulado, ele foi ensinado de uma forma maravilhosa. E então ele achava que podia, que tinha autoridade, que tinha autonomia, né, em nome de Deus, em nome da religiosidade, né, judeu. Ele poderia ir contra qualquer outra pessoa, qualquer outra autoridade, enfim, né. E ele tinha cartas para isso. Ele pediu, fala aqui que ele pediu cartas para Damasco, para a sinagoga. Não bastava ficar só ali onde ele estava, ele queria ir além, ele queria ir onde tinham os novos cristãos convertidos. E aí ele teve essa experiência, ele estava indo no caminho de Damasco e de repente Jesus apareceu numa luz muito forte e falou para ele: por que tu me persegues? E a pergunta dele é: quem é, Senhor? Então agora vamos ler o Atos 10, o centurião Cornélio. E havia em Cesareia por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: O que é, Senhor? E o anjo disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Vamos só até aí. E olha que experiência maravilhosa. Aliás, os dois tiveram experiências bastante profundas com o Senhor, né? Mas a grande diferença entre um e outro é que Paulo era religioso. Paulo conhecia tudo das leis, Paulo conhecia tudo dos costumes judaicos, né? E Cornélio não. Cornélio era italiano, era um gentil. Só que Cornélio tinha uma postura totalmente diferente de Paulo. Cornélio buscava a Deus. A Bíblia diz que ele era temente a Deus, ele dava esmolas e estava sempre buscando ao Senhor. E aí ele teve também essa experiência. Estava lá buscando a Deus e de repente ele ouviu a voz, E quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, chamou o nome dele. Olha como Deus é maravilhoso. Tanto chamou Paulo quanto chamou Cornélio.
Deus conhece o nosso nome. Às vezes a gente está passando uma situação e a gente fala assim, poxa, eu estou aqui largada, ninguém nem sabe que eu existo. Sabe sim, o Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe qual é o seu nome e o seu sobrenome. Ele sabe onde você mora. Então não duvide de quem Deus é e do que Ele pode fazer na sua vida. Então Paulo estava totalmente longe de Deus. Ele conhecia a religião, mas ele não conhecia o Deus da religião que ele seguia. E o Cornélio era o oposto, ele não tinha uma religião, mas ele conhecia o Deus de uma futura religião. Então vale mais para nós o quê? Ser religioso ou viver para o Deus dessa pseudo-religião, né? Às vezes a gente está na igreja, a gente vai, a gente faz, a gente quer pregar, a gente quer um monte de coisa, mas está tão longe do Senhor. E aí eu anotei alguns tópicos que eu achei bastante interessante. Paulo, esses tópicos eu quero trazer a reflexão minha e sua, foi o que eu pensei assim que eu li a palavra de Deus, sobre duas perguntas. Quando Paulo teve a experiência com Jesus, ele falou assim, quem és, Senhor? E aí Jesus se apresenta, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Já com Cornélio, quando ele teve essa experiência, a pergunta dele é, que é, Senhor? Olha que diferença. Ele sabia quem era, ele é um Deus, quando Deus nos chama e a gente sabe que é o Senhor, a gente tem sensibilidade, a gente reconhece, a Bíblia diz que as ovelhas reconhecem a voz. Cornélio era uma ovelha, já era uma ovelha, e ele de imediato ele reconheceu. Ele sabia que era Deus que estava falando com ele, e Paulo não. Paulo ali, tão cuidador, tão zeloso da religião, dos princípios ali, e não sabia quem era. Quem és? Então, que essa pergunta fique na minha vida e na sua vida. Qual que é a pergunta? Se hoje o Senhor aparecesse para nós, a gente falaria o quê? Que é, Senhor? Ou quem és, Senhor? Né? Quem é, Senhor? Será que a gente está achando que está andando com o Senhor e, na verdade, estamos só vivendo uma religiosidade? Será que a gente vai na igreja, que a gente prega, que a gente canta, que a gente lê a palavra e não sai da religiosidade? Então, que tenhamos intimidade com o Senhor, que tenhamos um coração cheio de compaixão, como o centurião Cornélio, ele não conhecia, ele não tinha ali ninguém para... Tanto é que depois o Espírito Santo conduz, ele vai procurar Pedro, e Pedro vai lá e prega, e está toda a família dele lá, e numa noite só, todo mundo é salvo, toda a família de Cornélio foi salvo, naquela casa ali, naquela sala, a presença de Deus foi notória, né? O Espírito Santo ali foi sentido por todos. E antes de Pedro pregar para Cornélio, foi quando ele teve aquela experiência de o cesto descer, porque ele não queria pregar para um gentio. Então olha como Deus mudou, e como Deus colocou Cornélio no contexto ali do início do evangelho para fortalecer, para trazer uma outra visão, um outro olhar sobre quem é Deus e como ele se importa com as pessoas. Ele se importou com Paulo do jeito que ele era, aquela pessoa cruel, aquela pessoa que perseguia, que não tinha limites, né, para praticar a pseudo-justiça, e ele da mesma forma alcançou Cornélio, que não conhecia ainda de perto, não tinha tido uma experiência com o Senhor. Então ali, no Atos 9 e Atos 10, mostra o amor de Deus que alcança um e alcança outro. Esse é o nosso Deus, ele tem desejo de ser Deus em nossas vidas, ele tem desejo de falar conosco, ele tem desejo de nos fazer viver experiências maravilhosas. Então esse evangelho é real, ele não passou. Essa palavra aqui, ela é viva e eficaz, ela não passou. E a gente precisa desejar viver essas experiências, ser como Cornélio, o anjo aparecer e você falar, que é, Senhor? Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Vamos permitir que o Senhor nos trate dessa forma? Vamos permitir que o Senhor tenha acesso à nossa vida? Vamos permitir ter essa intimidade, essa comunhão, esse relacionamento íntimo com o nosso Deus? Que o Senhor possa falar com você nesse dia. Não sei onde você está ouvindo essa palavra, como você está recebendo essa palavra, mas creia que se você buscar a Deus, como Cornélio fez, o Senhor vai se revelar. O Senhor vai mostrar o propósito. Ele falou, olha, vai, procura Simão, vai em tal lugar e procura, porque Deus nos ama, Ele tem amor, Ele tem zelo pela nossa vida, pela nossa alma, amém? Então, que sejamos íntimos do Senhor, que sejamos desejosos da presença dEle, de fazer a vontade dEle, e que assim Ele cumpra os propósitos dEle em nossas vidas.
Não nos cansemos, a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem. Seja como Cornélio, ele dava esmolas, olha que coisa boa. Olha o que Deus tem para falar de você, né? Dá uma outra palavra isso daqui. O que, se hoje o Senhor viesse, como Ele te chamaria? Como Deus tem te visto? Uma pessoa cruel, uma pessoa injusta, uma pessoa amorosa, uma pessoa cheia de compaixão, de piedade com os outros, de amor. Então, que possamos ter essa preocupação em como estamos diante de Deus, que tenhamos um relacionamento profundo com o Pai, que tenhamos um desejo contínuo, diário, semanal, mensal, anual de buscar a presença de Deus e ouvir, olha, o anjo vir na minha casa. Eu já tive experiência de ver anjos, mas imagina o anjo vir na minha casa e falar, olha, Deus, as suas esmolas, as suas orações chegaram até Deus. Oh, glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Que você sinta esse desejo de ter essa intimidade, esse relacionamento profundo com o Senhor, amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua semana, em nome de Jesus. Que sejamos vitoriosos em todas as áreas e que o inimigo seja derrotado, em nome de Jesus. Que sejamos fortalecidos. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, que as suas forças sejam renovadas em nome de Jesus. Deus abençoe abundantemente a tua vida, a tua casa, os teus negócios, os teus relacionamentos, tudo aquilo. Tudo aquilo que você fizer, lembre-se que o Senhor está vendo, que o Senhor não esquece daquilo que a gente faz. E é o que está escrito aqui em Atos 10. Dá uma lida aí com calma. Tanto Atos 9 quanto Atos 10, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz. Até o próximo, compartilha e se inscreve no meu canal, Jô Fernandes Oficial. Deus abençoe.